Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional em nosso país. Canal 6.2 da TV Câmara de João Pessoa. Em outros estados, você assiste pelo canal do YouTube SST na TV. E hoje é especial, hoje, para comemorarmos o Dia Nacional dos Técnicos em Segurança do Trabalho, que passou do dia 27 de novembro, né? 27 de novembro passado. Estamos virtual, um programa virtual. Nosso amigo Bruin está aqui ao vivo com a gente e vai conversar com a gente sobre o programa Segurança do Trabalho na TV, falar um pouco da expectativa da saúde e segurança do trabalho no nosso país. Bruin, seja bem-vindo ao nosso programa virtual, um programa diferente, para encerrar o ano de 2021 aqui no nosso programa Segurança do Trabalho, aqui de João Pessoa. Seja bem-vindo, Bruin. Muito obrigado. Eu queria, a princípio, te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Você sabe que a gente tem assim uma amizade de longos anos já, né? Estamos juntos aí na batalha da prevenção e é muito oportuno, né, fazermos um programa justamente nessa data em que se comemora, né, essa regulamentação da profissão de técnico de segurança do trabalho e do engenheiro também de segurança do trabalho, através da Lei 7.410 de 1985, 27 de novembro de 1985. E você sabe muito bem que essa lei, ela tem, assim, para mim, um carinho muito especial, uma satisfação especial, que meu falecido pai, Dr. João Emílio de Bruin, que foi a Brasília enfrentar a banca do Ministério do Trabalho na época, para convencer o governo que deveria regulamentar essas duas profissões. Então, para mim, tem assim um cunho muito especial essa data, porque relembra o velho Bruin, um indivíduo, né, um advogado assim de escola que tinha no DNA a prevenção de acidente de trabalho. E não é à toa, Bruin, que eu lhe convidei justamente por isso, né? Essa história que você tem, né, do seu pai, aí, que foi um guerreiro, foi um baluarte na área de saúde e segurança do trabalho, né? Para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre saúde e segurança do trabalho. E você tá de parabéns, né? Ter um pai, um baluarte como esse, e bola para frente você dá continuidade ao trabalho. Quem é Bruin? Quem é Bruin? Luiz Augusto Bruin. Quem é Bruin no nosso país? Bom, eu sou uma pessoa que fui criado no meio da prevenção, né? Eu costumo dizer que o meu pai foi um dos editores das normas regulamentadoras, né? Das 28 normas regulamentadoras, quando elas foram editadas, né, e lançadas em 1978. E eu costumo dizer que elas foram revisadas na sala de jantar da minha casa. E é verdade. Tive a oportunidade de ver o rascunho das NR. Então, eu fui criado nesse meio, né, segui a carreira do meu pai, me especializei na área de direito trabalhista e previdenciário e atuo no segmento desde 1977, né, então nós já temos aí mais de 40 anos de vivência no setor e sempre contribuindo, né, através de palestras. Inclusive, hoje eu tenho uma coluna na revista Proteção, que não sem razão ela se chama Memórias, justamente porque a gente tem a oportunidade de contar um pouco de tudo isso que a gente viveu, viu, né, nesses anos todos no meio da prevenção. Então, esse é o meu trabalho de mais de 40 anos, né, com a prevenção de acidentes. Hoje também tenho o meu Instagram também bem ativo, né, que é o @bruinseg, se alguém tiver interesse. E lá a gente também divulga tudo que acontece no meio prevencionista, né? Então, o DNA que foi inoculado nas veias do meu pai acabou se transferindo para mim e eu sigo o caminho da prevenção até onde eu puder, né? Legal, muito bom saber disso, Bruin. E assim, e cada dia a gente vê que está se aperfeiçoando, né? Então, a cada dia a gente vê que as normas de saúde e segurança do trabalho estão se atualizando. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes disso, quero que você mande um abraço aí ao pessoal da Revista Proteção, ao Alexandre Guzmão, e a todos que fazem parte aí da Revista Proteção. Bruin,
qual a importância do técnico em segurança do trabalho e dos engenheiros de segurança do trabalho para o nosso país? Qual a importância nas empresas, no chão de fábrica e nos canteiros de obra? Bom, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela fez uma pesquisa recente em que ela diz que as profissões relacionadas à área de saúde e segurança serão muito valorizadas daqui para frente, né? E, evidentemente, o nosso país, com todas as dificuldades que existem, né, de cumprimento de leis, de normas, né, que são diversas, né, nós temos um cabedal aí de leis para cumprir, nós precisamos de profissionais que estejam capacitados para fazer com que isso seja cumprido dentro das empresas. Então, o técnico, o engenheiro de segurança, eles têm papel fundamental. Eu costumo dizer que esses profissionais, as empresas precisam entender que eles agregam valor ao negócio da empresa, né? Eles não são meramente profissionais para cumprir a tabela, como muitas pessoas imaginam. O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, estão lá para evitar, principalmente agora, com essas mudanças que nós estamos tendo nas normas regulamentadoras, nós falamos em gerenciamento de riscos ocupacionais, programa de gerenciamento de riscos, o PGR, são ferramentas que fazem com que a empresa possa dispor de ferramentas, de meios que evitem gastos desnecessários com acidentes de trabalho e com os riscos decorrentes dos acidentes. Não só os acidentes, como as doenças ocupacionais e todas aquelas outras ocorrências que acontecem e que podem, inclusive, colocar o negócio da empresa em risco, né? Então, não há dúvida nenhuma, né? Eu não tenho o menor constrangimento em dizer que o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho são absolutamente necessários hoje dentro dos negócios das empresas, pelo simples fato de que eles trabalham para interpretar as normas e as leis, e também nesse sentido de que a contribuição deles pode fazer com que a empresa tenha assim, um resultado até financeiro mais efetivo. Basta dizer o próprio FAP, né? Fator Acidentário de Prevenção. Rui, falando em normas, que você falou, normas regulamentadoras, as famosas NRs, elas passaram aí por várias atualizações. E qual a sua opinião, né? Você que já viu elas nascerem lá atrás, através do seu pai, né? No jantar, na sua residência. Então, fala um pouquinho dessas atualizações. Olha, evidentemente, Nivaldo, que as normas elas precisariam ser revisadas, né? Nós estamos falando de textos de 1978, né? Então, nós estamos falando de coisas de mais de 40 anos que elas só não, você sabe muito bem, como profissional da área, que elas só não sendo remendadas com o tempo, né? Eram portarias aqui, notas técnicas ali, e que iam remendando as NRs. E elas precisavam realmente passar por algumas mudanças, né? Evidentemente que a gente está falando em 37 normas regulamentadoras hoje, e que apenas 8 foram objeto dessa atualização. Sinceramente, eu temo que esse governo não consiga terminar todas as NRs. Provavelmente, nós devemos ter aí, talvez, uma quantidade adicional de mais 5 ou 6 aí de normas atualizadas, mas elas precisavam realmente ser vistas de uma outra maneira. Vi com vamos dizer, com muita felicidade a alteração, principalmente da NR1, que a NR1 é a mãe de todas as outras, né? Isso. Por isso que ela é a 1, né? Verdade. Então, a NR1 ela é a mãe de todas as outras, foi ela que criou agora o GRO e o PGR, né? E ela inclusive, encadeou, junto com algumas outras, como a NR7, né? Também a NR9, a 17 e a 18, ela encadeou essas normas justamente porque o PGR ele vai contemplar essas normas. E nós tivemos uma alteração bastante grande, né, que foi a alteração da NR5, que é a norma que fala de CIPA, né? Ela teve aí algumas mudanças, né? Ela propicia, inclusive, uma coisa que a gente não tinha, que é a possibilidade da CIPA na construção civil, nos canteiros de obras que são... isso a gente não privilegiava
na NR5 anterior. Então, as alterações que acabaram acontecendo, elas vieram no sentido de atualizar, né, passar limpo algumas informações. Não vejo, assim, a princípio, uma caracterização ideológica, né, absolutamente, foi absolutamente técnica, né, as atualizações foram técnicas, né, até para a gente não misturar estação, né, porque hoje nós vivemos um ambiente político no país de radicalização, mas eu pude ver que as NRs elas partiram para um pressuposto aí de atualização meramente técnica mesmo. Legal, Bruin. Bruin, eu fico muito feliz em conversar com você e abrir esse programa, né, de forma virtual e encerrarmos o ano de 2021, né, falando sobre as atualizações das normas regulamentadoras, né? Então, eu fico muito grato, né? No último dia 27 de novembro, né, onde foi comemorado o Dia dos Técnicos e dos Engenheiros, e assim, e a cada dia que passa a gente vem se aperfeiçoando, se capacitando, e eu costumo sempre lembrar das suas belas palestras sobre a capacitação, né? Então você fala sobre muito a capacitação profissional. Mas só um pouquinho, que agora a gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais conversa com Luiz Augusto Bruin, especialista em previdenciário e trabalhista e colunista da revista Proteção. Já já, voltamos já já um pouquinho. Estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV, de forma virtual, diferente. Com ele, um grande amigo especialista da área de saúde e segurança do trabalho, Luiz Augusto Bruin. Por quê? Porque Luiz Augusto Bruin foi um dos parceiros lá atrás das normas regulamentadoras, através do seu pai, da regulamentação do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho e dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. E ele falando aqui sobre as alterações das NRs. Bruin, eu quero saber de você agora a sua expectativa para os próximos anos referente à saúde e segurança do trabalho em nosso Brasil. O que é que você acha? Bom, eu sempre fui um otimista com relação à área de saúde e segurança do trabalho, né? Você me conhece, você sabe que quando alguém me diz que ele está na empresa, que a empresa não dá condições do profissional trabalhar, que isso ele não consegue fazer, que aquilo ele... Então, eu costumo dizer para esse indivíduo que mude de profissão, porque a área de segurança ela é realmente desafiadora, né? A gente precisa ter o poder do convencimento também para poder fazer com que as empresas entendam que a prevenção de acidentes é uma necessidade premente. E eu vejo assim, com muito otimismo, principalmente porque nós finalmente conseguimos colocar em vigor o E-Social na área de saúde e segurança do trabalho. Você sabe muito bem que essa ferramenta ficou aí durante muito tempo sendo adiada, postergada, a entrada em vigor do E-Social na área de saúde e segurança. Então, agora, a partir do dia 13 de outubro, né, nós tivemos a adoção das empresas do Grupo 1, né? Então, elas já estão sendo obrigadas a transmitir as informações via E-Social, inclusive a própria CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, agora é via E-Social. Então, o E-Social é um sistema que a gente sabe muito bem que ele vai fazer a fiscalização à distância, né? Nós vamos ter uma fiscalização eletrônica das empresas no cumprimento das normas. Ontem mesmo eu tive participei de um evento com o pessoal da fiscalização do trabalho aqui em São Paulo, onde já eles estão se atualizando com relação aos aspectos da fiscalização eletrônica, tudo. Isso é muito bom. Então, é um dispositivo que vai ajudar, sem sombra de dúvida, o profissional de segurança, né? E a própria empresa, porque às vezes a empresa não cumpre norma de segurança porque desconhece. Mas, então, nesse aspecto, nós vamos ter o E-Social, e nós também estamos percebendo que as empresas estão dando um pouquinho mais de atenção para o fator acidentário de prevenção, né? Que eu costumo dizer que o fator acidentário de prevenção ele faz a justiça tributária, né? Quem acidenta mais, quem acidenta menos, paga menos. Então, as empresas estão começando a perceber que elas podem fazer uma economia
né, dentro dos seus gastos acidentários, fazendo a prevenção de acidentes. E você sabe muito bem, a maioria dos profissionais sabe, que o investimento em prevenção ele é muito mais barato do que os danos que são causados, né? Verdade. E, então, na verdade, assim, o Brasil caminha para uma conscientização na área de saúde e segurança do trabalho, apesar de todas as dificuldades, né? E eu posso dizer, com toda a minha experiência, né, que são 40 anos vivendo nesse mundo, e as coisas eram muito mais difíceis antes do que são hoje, né? Então, para esses profissionais que às vezes esmorecem, que às vezes têm assim uma certa vontade de abandonar o barco, como a gente costuma dizer, para que não façam isso, que nós estamos caminhando e o caminho é bem alvissareiro. Eu acho que a tendência da saúde e segurança do trabalho no Brasil ela é de crescimento, de melhoria, e nós, acima de tudo, a gente tem que se preocupar que o nosso trabalho ele beneficia na ponta lá aquele indivíduo que sai de casa todo dia para fazer lá a sua labuta, ganhar o seu salário, não importa se é justo ou não, mas ele está lá e ele precisa daquilo. E nós precisamos protegê-lo, dar condições para que ele possa desempenhar a função dele, né? E isso prova, Bruin, que investir em saúde e segurança do trabalho é bom para todos, né? Bom para o governo, bom para as empresas e bom para a sociedade, né? Todos ganham com isso, até porque o rombo da Previdência Social, e isso vai muito mais além por conta dos altos índices de acidente de trabalho e dos adoecimentos ocupacionais, não é isso? Sim, na verdade, a gente, quando fala em custo de acidente, nós temos o custo direto, que é o da Previdência, na verdade, ele é a ponta do iceberg, né? Ele é o que a Previdência gasta, e aliás, gasta muito com isso, né? Ela tem um gasto tremendo com despesas acidentárias que poderiam ser evitados, né? Essas despesas através de uma política mais agressiva de prevenção de acidente de trabalho. E a gente tem os custos que são indiretos, que são pagos pelas empresas. As empresas, às vezes, não percebem, mas o gasto com acidente de trabalho é muito grande, né? Você tem perda de matéria-prima, você tem perda de tempo, você tem a perda de uma mão de obra que, às vezes, é uma mão de obra qualificada, você tem, às vezes, até um dano estrutural da empresa, Isso mesmo. máquina, enfim. A hora que as empresas efetivamente começarem a prestar atenção para essa questão, talvez elas comecem a ver de outra maneira. Mas eu posso te garantir, viu, que elas já estão começando. A gente vê principalmente nos casos das grandes empresas, multinacionais, né? Elas realmente já estão fazendo valer a prevenção de acidentes dentro do seu ambiente corporativo. Isso é muito bom. Bruin, sobre a pandemia, você acha que trouxe uma valorização para nós profissionais, para a área de saúde e segurança do trabalho? A pandemia, ela, infelizmente, né, ela nos atingiu aí num momento crítico da nossa economia, né, porque quando a gente falava em revisão de INRs, nós teríamos que ter um pouco mais de tempo para fazer isso, né, até para poder ter feito um trabalho melhor do que fizemos, porque, veja bem, a gente fez 8 e suprimiu uma, que foi a NR2, né, de embarque e interdição, que não existe mais, mas, enfim, a pandemia ela mostrou uma outra face do profissional de saúde e segurança, né, que é aquela face do indivíduo que mostrou que está dentro da empresa em condições de fazer um processo produtivo de tal sorte que um vírus, né, que na verdade a gente conhece como risco biológico, né, Verdade. nós como profissionais, esse risco biológico se propagasse de uma maneira mais efetiva dentro das nossas companhias. Então, isso mostra que o profissional de segurança tem que ser um indivíduo eclético, acima de tudo. Ele tem que saber trabalhar em todos os sentidos da vida, né? E por isso que eu acho que a pandemia trouxe, sim, uma valorização profissional. Eu acho que isso é uma tendência, né? A própria biossegurança, né? Quando a gente fala em risco biológico, a gente fala em biossegurança, vai ser uma especialização na área de saúde e segurança do trabalho, em que profissionais deverão se encaminhar para isso, para poder, no futuro, participarem de um processo aí de minorar situações dessa natureza. A gente nunca se ouviu falar tanto em biossegurança, EPI, né? Então, a gente, essa pandemia trouxe uma reflexão, tanto para a sociedade, de forma geral,
tanto para nós, profissionais de saúde e segurança do trabalho, e investimos mais em nossa capacitação, não é isso? É verdade. E você disse bem quando você falou sobre EPI, que eu tenho uma participação assim efetiva na Associação dos Fabricantes de Material de Segurança, a Animaseg, aqui em São Paulo, e nós discutimos realmente esse aspecto, né, de que no Brasil nunca se falou tanto sobre a sigla EPI como se falou nesses últimos 2 anos, né? Embora às vezes até alguém falasse que álcool gel era EPI, por uma ignorância, na verdade, né? Mas não é ignorância não no sentido positivo, não desmerecendo quem falou, mas o EPI ele foi realmente colocado numa situação de mais valor, porque ele tem essa característica, né, de fazer a proteção do indivíduo perante aos riscos dos ambientes de trabalho, né? E Verdade. o EPI foi valorizado mesmo, sem sombra de dúvida. Rui, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer de coração sua participação, um grande amigo que nesse decorrer aí tem mais de 15 anos que a gente está nessa labuta aí na área de saúde e segurança do trabalho. E assim, eu conheço você de perto, sei da sua capacidade, sei da sua forma de repassar as informações para todos nós profissionais em forma geral. Deixe sua mensagem aí para todos os prevencionistas, empresários, gestores públicos com relação à saúde e segurança do trabalho. Bom, a minha mensagem é uma mensagem, como eu digo, de otimismo, né? Para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, a gente vê assim com muito bons olhos que esses profissionais, esses indivíduos, eles tenderão assim a ter uma oportunidade maior dentro das próprias empresas. Eles serão mais procurados a participar dentro desse processo. Mas eu chamo a atenção de uma coisa que eu acho muito importante. O profissional ele só caminhará para essa, vamos dizer, essa valorização se ele tiver capacitado, né? Então, muitas vezes eu me preocupo quando eu vejo, nós estamos falando de mudança de NR, de E-Social, de FAP, e muitas vezes eu me encontro aí com profissionais que acham que isso não é com ele, ou que não afeta diretamente o seu trabalho, mas não é verdade. Então, o profissional de segurança que será valorizado é aquele que vai estudar, aquele que se capacitará para o futuro. Então, a minha mensagem é essa, principalmente para o profissional. Se capacite, porque é uma necessidade. É o meu dia a dia, como eu costumo dizer, meu dia a dia é saúde e segurança do trabalho. Aqui é em cima de livros, de normas, de portarias, porque isso muda quase todo dia e o profissional precisa estar antenado, né? E a internet está aí para ajudar todo mundo. Então, isso para o profissional. Para as empresas, eu diria o seguinte, que elas têm uma visão, às vezes, distorcida de que um investimento em saúde, segurança e trabalho é um gasto desnecessário. Absolutamente. É um investimento que, na ponta, vai redundar em economia. A empresa, para cada real que uma empresa hoje investe em segurança do trabalho, ela economiza 3. Quer dizer, para cada um que ela investe, ela economiza 3. Isso está provado, é estatístico, está provado. E a empresa, então, eu gostaria realmente, eu tenho tido aí a oportunidade de conversar com alguns empresários, né? Tive a oportunidade, inclusive, de fazer algumas palestras onde havia empresários reunidos, e a gente percebe que eles são ávidos no conhecimento de saúde e segurança. Às vezes não investe porque não conhece. Então, essa é uma outra missão do profissional. O profissional de saúde, segurança e trabalho precisa saber vender o seu peixe, que eu acho que não estão conseguindo fazer. Mas é toda uma dinâmica do processo, né? E as entidades e o próprio governo, a mensagem que fica é a mensagem de que escutem, né, os profissionais antes de fazerem as leis, né? A gente está vendo aí um movimento muito grande na NR4, né? Isso. E não existe consenso e eu tenho meus motivos para achar que o consenso não teria que existir, né? Esse problema da NR4 demandaria um programa aqui para a gente discutir isso.
Mas, enfim, eu deixo assim uma mensagem de muito otimismo para todos, né? Os números de acidente de trabalho no Brasil, eles, de certa maneira, retroagiram, mas isso tem mais a ver com a redução do ambiente econômico do que propriamente de algumas medidas de prevenção. Mas, por outro lado, a gente vê que reduz acidente, mas aumenta o número de mortes, e isso é consequência de uma falta de prevenção. Mas, de qualquer maneira, eu sou um idealista, um otimista, e tenho certeza que nós vamos chegar onde a gente merece. Bruno, muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Feliz ano novo. Muito Boas obrigado. festas aí, feliz ano novo. Que 2022 traga mais paz, né? Traga mais harmonia entre os povos e que a gente tenha a cura totalmente aí da Covid-19. E eu quero ver você muito em breve aqui na Paraíba, né? Fazendo alguns eventos, principalmente no Abril Verde, né? Então aqui é onde aqui é onde o sol nasce primeiro, né? E aqui onde nasceu o Abril Verde. Espero contar com você logo aí no ano 2022. Bruninho, muito Eu obrigado. agradeço aí o seu convite, Nivaldo. Você mencionou aí o nosso tempo de amizade, e ele é muito extenso mesmo, e é uma amizade sincera que a gente tem, e é uma amizade que troca informação, que Verdade. visa sobretudo a integração da mensagem prevencionista, né? Eu tive muita satisfação ter estado aí na Paraíba por algumas oportunidades, né? E é um estado muito aprazível, né? A gente que mora aqui em São Paulo, quando tem uma oportunidade como essa, ela é inigualável. Mas eu também desejo a você, a sua família e a todos um bom final do ano, um bom Natal, um ótimo 2022, e a gente espera, sinceramente, que a pandemia termine, mas que a gente nunca esqueça as lições que ela deixou. Verdade. Valeu, Bruninho. Obrigado mesmo. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado a todos da TV Câmara. Obrigado à Câmara Municipal de João Pessoa. Boas festas e feliz ano novo, que em 2022 teremos mais paz e sucesso para todos. Fique com Deus. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.